Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV. Você que acompanha através da sua televisão no canal aberto em 8.1. Agradecendo a nossa audiência também para você que acompanha o nosso programa nos nossos canais na internet. O Mais Saúde está no ar, contando sempre com a sua participação. E aqui o nosso bordão você já conhece. O consultório está aberto. Você participa com a gente? Porque aqui a consulta é grátis através do nosso WhatsApp. Está aí na sua tela, 999 47 45 15, trazendo assuntos importantes. Em pauta, em destaque, vamos falar de saúde, vamos falar no foco do emagrecimento, vida saudável. A gente traz duas convidadas muito especiais. A nossa primeira convidada está de volta aqui com a gente e vocês adoram ela. Está com a gente, ela que é professora de educação física e também nutricionista. Está com a gente a Bárbara Tamer. Bárbara, prazer revê-la e recebê-la mais uma vez aqui no Mais Saúde. Primeiramente, muito obrigada aí pelo convite, né? Falei que eu já ia começar essa reunião brincando, né? Que a última vez que eu vim aqui, o Bala pegou na minha mão e falou que ia fazer jejum intermitente. Eu vim aqui ver se ele fez mesmo, sem cobranças, sem cobranças. Vamos passo por passo e vamos ensinar o pessoal de casa também todos os mitos e verdades sobre jejum intermitente. É dieta? Qual é a sua dúvida? Quem deve fazer? Participe com a gente, mande aí a sua pergunta. Na segunda parte do nosso programa, a gente recebe ela também falando de vida saudável, vamos falar de emagrecimento, vamos falar de alimentação, atividade física, que a Bárbara também domina muito bem, e procedimentos estéticos. Vamos falar da autoestima com ela, que é biomédica esteta. Está com a gente já nos bastidores, a Alessandra Munielli, a nossa convidada na segunda parte. Bom, a gente começa o nosso bate-papo, o nosso programa, com a Bárbara Tamer, que é profissional de educação física e nutricionista. Como você disse, quando você esteve aqui há mais ou menos um ano, fizemos um acordo de fazer o jejum intermitente. Eu tenho feito. Talvez não tenha seguido a risca, mas vamos aprender. Mas você tá bem. Vamos aprender, tem evoluído, isso que importa. Muito bom. Vamos aprender junto com você. Vamos embora. Para quem não te conhece, quem que é a Bárbara Tamer? Eu sou a Bárbara Tamer, vamos direto ao ponto, vocês estão olhando para uma pessoa que pode te ajudar, tá? A minha missão aqui na Terra é transformar vidas, tá? E eu uso como ferramenta o jejum intermitente, que é essa estratégia milenar, né? Eu costumo falar, Bala, que a galera fala, jejum é da moda, é dieta da moda. Eu me incomodo quando as pessoas falam isso, sabe por quê? Porque é uma estratégia milenar que um dos maiores nomes da história, né? E foi Jesus Cristo, né? A gente até emociona por falar, foi o maior propagador da estratégia. Então é muito pouco a gente falar e jogar pra mídia que jejum é uma dieta da moda. Então, jejum não é uma dieta da moda, jejum não é passar fome. Jejum é uma estratégia milenar, né? Que os nossos ancestrais, né? Quem veio antes de nós já praticava essa estratégia. Jesus Cristo propagou isso muito bem. Então, o jejum definitivamente não é uma dieta da moda, tá? Muito bem, pode não ser uma dieta da moda, mas que bom que está na moda novamente, né? Tem falado tanto do jejum intermitente, então vamos falar dele. Quem pode fazer o jejum intermitente? Daqui a pouquinho a gente explica para você de casa como é que funciona aí essa técnica. E sim, eu vou falar até mais, esse estilo de vida. Exato, sim. O jejum intermitente, como você disse agora, tá propagado aí na moda, porque simplesmente eu, né, usei na prática. A gente vai mostrar algumas imagens aí. E quem sou eu pra tá te dizendo isso, né? Eu sou uma pessoa que eu vivi esse estilo de vida e essa prática, né, milenar comigo mesma. Eu era uma pessoa 25 quilos acima do meu peso. E ao estudar essa estratégia, né, eu desmistifiquei ela, simplifiquei e trouxe ela para a atualidade, que é isso que eu vim trazer para vocês. Práticas, dicas práticas que vocês podem incluir o jejum na sua rotina de forma simples. E você, como testemunho e prova viva disso, 25 quilos off, né? Isso. A menos. Isso. Em quanto tempo esses 25 e desde quando? Tem 6 anos que eu mantenho esse emagrecimento, porque é outro tabu, né? A galera costuma falar que jejum causa efeito rebote. Não, o que causa efeito rebote efeito sanfona. O efeito sanfona, o famoso efeito sanfona. O que causa o efeito sanfona?
a não mudança de estilo de vida, né? Que foi o que você acabou de falar. E o jejum intermitente, se você faz ele virar um estilo de vida, ele não causa efeito sanfona. No entanto, eu sou a prova viva disso. 6 anos, eu perdi 25 quilos. Eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Então, quando eu quero fazer algo, eu vou lá e faço. Então, 25 quilos eu perdi em 3, 4 meses. E hoje eu mantenho isso durante 6 anos e ajudo mulheres a fazerem isso também, né? Então, vamos aprender. Mulheres e homens também, Isso, por que não? claro. Vamos pegar todas essas dicas. Já vou pedir para a produção, então, para o pessoal de casa não se assustar, mas se inteirar mais do assunto, para colocar algumas imagens na tela. E se a Bárbara quiser ir comentando, ela não está muito aqui na visão das imagens, não, mas pode ir colocando aí, produção. Assim que tiver no ponto, para o pessoal de casa acompanhar e ver que realmente tem resultado. E aqui é assim, ó, quando a gente está na televisão, a gente já vê aí, ó, uma foto, a última que você acabou de me mandar. Essa é minha mudança. mãe. Quem que é? Essa é minha mãe. Olha. Essa é minha mãe. Minha mãe, ela tava na menopausa. Pra quem fala que jejum desacelera o metabolismo, minha mãe tem 57 anos, tá? Então tem mãe de 3 filhos, avó. Passou pelo período da menopausa recente e a gente conseguiu transformar a vida dela com o jejum intermitente. Muito bem, a produção pode ir colocando aí, fique à vontade. E como já diz aí na tela, uma decisão muda... uma vida, né? Muda a vida. É o mais difícil, tomar essa decisão? Sim, na verdade o processo de emagrecimento, né? Muita gente fala, já tentei de tudo, já fiz tudo quanto é dieta e não consigo emagrecer. Na verdade, um dos maiores tabus do emagrecimento é que dieta emagrece, né? Dieta não emagrece, né? De fato. Porque se emagrecesse, todo mundo já tinha resolvido o problema, né? Dieta em si não emagrece. Então, o primeiro fato para emagrecer é você tomar isso como decisão, né? E depois ir estimulando o estilo de vida jejum intermitente, né? Basicamente isso. Antes da gente colocar as imagens, tem um QR Code. O pessoal de casa já pode. Eu vou pedir à produção colocar o QR Code aí também. Qual que é a imagem? Isso, tá no cantinho da tela aí, ó, o pessoal de casa pode escanear, porque é um projeto no qual fala direto com você. É um canal aí, um link que fala direto com você. Na verdade, o que acontece? O jejum intermitente ele é complexo também, né? E se não feito da forma adequada, que é isso que eu vim até propagar aqui também, ajudar as pessoas de uma forma mais leve, ele tem malefício sim, assim como qualquer coisa. Então eu vou promover uma reunião fechada e gratuita, tá? Ela é gratuita, vai ser dia 5/5, às 20h16 da noite. Para participar, é só espelhar o QR Code e fazer a inscrição. As vagas são limitadas, então eu tô abrindo aqui pra vocês. A gente abriu as vagas ontem, tá? Então tá todo vapor. Coincidência. Espelha o QR Code ali, faz inscrição com uma reunião ao vivo comigo, tá? Cara a cara. Todas as dúvidas, o pessoal vai tirando aqui durante o programa. Sim, claro. Você de casa já pode escanear aí esse QR Code, tá aí no cantinho da tela. Mas voltando ao nosso bate-papo, a gente colocou só a primeira imagem na tela para você de casa acompanhar, mas homens e mulheres podem estar fazendo o jejum intermitente. Sim. Mas aqui, conta pra gente, mito ou verdade, que os homens... Eu ouço muito falar sobre isso. Os homens têm mais facilidade de emagrecer do que as mulheres. Isso é mito ou é verdade ou cada um é cada um? Infelizmente é verdade. Mas assim, vai ficar parecendo que eu tô propagando, né, o jejum demais de forma positiva, mas tá aí mais uma deixa. O metabolismo do homem ele é mais acelerado, né? Isso aí é comum, realmente o homem emagrece mais rápido, sim. Mas quando a mulher submete o organismo ao jejum intermitente, galera, a gente vira uma chavinha para explicar para vocês de uma forma simples que estão aí em casa. Para as pessoas que comem de 3 em 3 horas, você não dá descanso para o seu organismo. Então, basicamente, de toda hora, o seu corpo tem alimento. Então, ele nunca vai usar a sua reserva de energia. E quando uma pessoa, uma mulher, você que está em casa, um homem, submete o corpo a uma escassez de alimento, o seu organismo vai lá procurar a fonte de energia. Quando ele for lá procurar, que você não colocar o alimento, ele vai usar os estoques que você tem no seu corpo. Então, você automaticamente ativa o seu corpo e ele vira uma máquina de queimar e oxidar gordura. Então, mulheres, por mais que os homens tenham um metabolismo mais acelerado, fiquem tranquilas. Coloquem o jejum intermitente como estratégia na vida de vocês que vocês vão conseguir acelerar a queima de gordura de vocês de uma vez por todas. Então vamos lá, jejum intermitente. É a partir de que horas? 16 horas. Já tem pergunta aqui, ó. Vou mandando a pergunta, esse bate-papo é bom demais. Quando a gente traz a Bárbara, ela explica de uma forma tão simples, né? Que bom, fico feliz. Boa noite, eu preciso eliminar no mínimo 30 quilos. Como funciona esse jejum? Então vamos explicar. Vamos explicar. É ficar sem alimentar durante quanto tempo?
Jejum intermitente é uma janela de período sem alimentar. 12 horas de jejum, você já está no jogo. A galera fica aí atrocidando, falando um monte de coisa louca pra vocês. Gente, olha pra mim. 12 horas de jejum, o que você vai fazer? Janta até 19 horas e toma café da manhã 7 horas. Então, se você fizer aqui, ó, jejum de 12 horas, jantou 7, tomou café 7, você já está de 12 horas de jejum. Os seus níveis de glicemia, que é açúcar no sangue, já começam a baixar. Você vai ali para 14, não, eu tô legal, você pode usar 12 horas um dia, 14, aumenta um pouquinho, vai sentindo o seu corpo, 16, 18. A partir de 18 horas é um ótimo protocolo e eu preciso falar para vocês, é um protocolo que a gente tem um mecanismo que chama cetose. Para resumir para vocês, existem 3 fontes de energia, né? Que é o carboidrato, que é o açúcar que a gente come, o pão, o macarrão, a batata, né? A proteína, né? Que é o frango, que é proteína, carne. E o lipídio, que é gordura, né? Que a gente ingere no nosso alimento. A gente tem 3 fontes no nosso corpo. Quando você faz jejum intermitente, o carboidrato você ingere menos e a parede glicêmica fica baixa. A segunda fonte de energia é gordura. Então, as pessoas que submetem o organismo a 18 horas de jejum a mais, Bala, são pessoas que oxidam mais gordura. Então, se você quer ousar, começa com 12, beleza, 114, 116. Mas é queimar a gordura que você quer, Bala? Você quer queimar a gordura? Faça um protocolo de 18 horas, se hidrate bastante e quebre ele da forma adequada. Daqui a pouquinho a gente fala como quebrar e o pessoal está perguntando aqui se 12 horas já é jejum. Já é jejum, porém os benefícios em prol do emagrecimento são baixos. Jejum para uma saúde cardiovascular, abaixar os níveis de açúcar no sangue, já tem benefício sim. Mas para começar, começa tá aí perfeito. 12, depois passa 14, perfeito, 16 passa 14, e o 18 vai ficar legal, o que você indica. Eu indico 18 para iniciantes da prática, mas dentro da nossa comunidade, inclusive a gente estava falando sobre isso aqui, a gente usa jejuns mais longos também. 24, 48 horas, já acompanhei gente, 72 horas, mas calma. Vamos com calma, e é importante a gente falar também. Vá com a ajuda de um especialista ou de um profissional, como a gente sempre traz aqui no nosso programa, vários nutrólogos, nutricionistas, profissionais da área da saúde. Isso é importante você fazer esse acompanhamento. Isso é muito importante, a gente tem que falar sobre isso. Exatamente, né, sim, porque as pessoas também têm o costume de falar que jejum causa perda de massa muscular, que é um mito grande. Isso acontece justamente por utilizar a estratégia da forma errada, né? As pessoas não batem os macronutrientes, que são os nutrientes vitais do corpo, e acabam perdendo massa magra, ficando flácidas e causando sim malefícios. Então o jejum tem que ser praticado com orientação profissional. Muito bem. Antes da gente ir pro intervalo, a produção já tá com algumas imagens aí na tela. Coloca só pra gente dar um gostinho pro pessoal de casa e a gente vai pro intervalo e continuar ligado com a gente. Pode colocar imagens aí, não sei, dá pra você acompanhar, Bárbara? Claro, essa é a Liliane, a Daiana. A Daiana saiu de sedentária pra uma atleta. A gente tá vendo, era... Sedentária pra um pódio, né? Hoje ele é atleta e de alto rendimento, mountain bike. E o jejum tem que... Essa sou eu aí, ó. Essa é você, 20... Tem que contar, né? Olha isso. Pode né? deixar aí, produção, se tiver como essa imagem. São 25 quilos a menos. 25 quilos a menos. E quantos anos a mais de vida, né? Porque a gente fica muito pego em peso, né? A gente esquece que jejum não é só emagrecimento, jejum é vida, né? Aí já tem mais... Olha mais essa. Antes e depois. Eu gosto muito da feição delas. Me marca muito o olhar de uma pessoa desacreditada no antes e no depois, a transformação que isso causa, né? Pode voltar aqui no estúdio, produção. E o que eu mais chamo a atenção dessas fotos, não sei se o pessoal de casa também reparou, que na segunda ou depois, a autoestima, o vestido, né? Até a roupa tá melhor. Né? Exatamente. Tudo melhora. Tudo melhora. Vamos pro nosso intervalo então, produção. Daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde, recebendo essa maravilhosa Bárbara Thamer falando de jejum intermitente. Eu volto já, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV, canal aberto 8.1 na sua televisão e para você que acompanha em todo o Brasil, mundo afora através dos nossos canais na internet. Participe com a gente volta em mais um bloco com ela, a Bárbara Thamer. Estamos falando sobre jejum intermitente. Falamos que pode 12, o indicado é 18 horas, mas é só ficar sem alimentar? Tem que... colocar junto uma atividade física, o que mais deve fazer é só ficar no sofazão sem alimentar, basta. Fazendo um jejumzinho, né?
Então, para ter o déficit calórico, né, que é o emagrecimento em si, para simplificar para a galera da TV, é simplesmente o comer menos do que você precisa por dia. Então, isso aí tem que rolar um déficit calórico. E para acentuar ele, Bala, tem que rolar uma atividade física. Mas isso não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Eu costumo falar muito para as minhas alunas que o exercício físico ideal é aquele que você faz. Tem gente que se identifica com uma caminhada, tem gente que melhora até a paz interior fazendo uma caminhada em jejum, inclusive, né? Que é um ótimo exercício. Então pode ser uma caminhada, um exercício do seu gosto, uma dança, mas o interessante é incluir um exercício não só para emagrecimento, mas sim para qualidade de vida e longevidade no geral, né? E hoje tem várias práticas de atividade física dentro de casa, né? Exatamente. Que a pessoa pode fazer ali dentro de casa, só você dá um pulinho do sofá e vai pro chão mesmo. Um abdominal, um aparelhinho ali, tudo dá certo. Exatamente. No entanto, dentro do nosso programa, a gente tem inúmeros treinos de 20 minutos, 30 minutos feitos dentro da própria casa mesmo. É importante a gente falar, daqui a pouquinho a gente vai falar também com a Alessandra sobre atividade física. Quem faz o jejum intermitente, ele se sente mais disposto, né? Sim. Aquela morredeira, aquela vontade de ficar no sofá, sim, né? Aquele desânimo vai por terra. Vai. E é o contrário do que as pessoas pensam, né? Tanto que louco. A galera acha que ficar sem comer vai causar fraqueza, sonolência. É o contrário, porque nosso corpo é tão inteligente que quando a gente coloca ele numa escassez de alimento, ele entra num sinal de alerta, né, Bala? Ele entra assim, nossa... o Bala não tá comendo, então eu preciso aqui secretar serotonina, dopamina, adrenalina. Então você fica em sinal de alerta. E isso já foi comprovado cientificamente que esses hormônios são secretados em pico quando a gente fica sem alimentar. Que o corpo entra num sinal de alerta. Então por isso que o jejum intermitente causa essa sensação de maior concentração, disposição, alerta, diferente do que as pessoas pensam, né? E outro fator importantíssimo para o jejum intermitente... salve essa atenção, é a maneira como você vai, entre aspas, né, quebrar o jejum intermitente quando você volta depois das 12, 16, exato, 18 horas, como é indicado aqui pela profissional, a Bárbara. Como é que a gente fala quebrar? A gente volta a alimentar com o quê? Pode ir na pizza, no sanduíche? Explica pro pessoal de casa. É outro adendo aí pra ficar... Exatamente. Bom, quebrar o jejum, pra simplificar, a gente ficar falando de carboidrato, que é chato, a galera não entende muito bem. Mas pra simplificar, o ideal é você quebrar com os 3 macronutrientes essenciais. O que é isso? Proteína, lipídio e gordura. Pra simplificar pra vocês, galera, o que é um carboidrato? Um pão, hoje está aterrorizando muito, né, a quebra do jejum com o carboidrato. Então eu vim aqui para quebrar esse tabu também. Não existe, a gente não precisa zerar carboidrato pra gente ter resultado e nem benefício. Vai legal. Um pãozinho com ovo, um alfacinho ali como fibra, um tomate. Aí você coloca um prato, um pouquinho de arroz, feijão, verduras e legumes, metade do prato, coloca um pedaço de frango, uma fonte de proteína. Então são coisas simples, sem muita firula. O básico funciona. Comida de verdade. Muito bem, e as pessoas estão mandando muitas mensagens aqui no programa, querendo saber como é que faz, quer saber mais sobre o jejum. O programa aqui é curto, dá pra gente ficar uns 2 programas falando sobre. A gente tem um antes e depois. Muito bem, produção, quero parabenizar aí o nosso master, nosso diretor, colocando aí do lado algumas imagens de pessoas que passaram, né, no atendimento com a Bárbara, do antes e depois. Como é que faz pra te encontrar? Já vamos falar com o pessoal, é o seu @, fica mais fácil hoje tudo pela Instagram, internet. Sim, até porque eu quero convidar, porque eu sou uma pessoa que quando eu disse aqui, a gente promete, a gente tem que cumprir, né, Bala? Eu falei que eu sou uma pessoa que transforma vidas, né? E esse é o meu legado em terra. Então no meu Instagram tem vários conteúdos gratuitos que eu falo sobre emagrecimento, qualidade de vida, estilo de vida e principalmente jejum intermitente. Então já me segue aí, Bárbara Thamer, com THAMER, já segue meu Instagram e também a gente vai deixar o QR Code aí, porque como eu disse, eu vou fazer uma reunião fechada e gratuita. Se você tá com alguma dúvida sobre jejum, sobre estilo de vida, sobre exercício em casa, assista essa aula dia 5/5, que vai ser um encontro fechado e olho a olho comigo. Muito bem, tá chegando perguntas aqui, já tentei jejum, senti fraca, dor de cabeça. Será que é pra mim mesmo o jejum intermitente? Excelente. Responde aí a Bárbara. O nosso quadro, a Bárbara Responde. Ó, que legal, fica a deixa, inclusive. Legal demais, e uma pergunta muito recorrente, eu super entendo esse medo das pessoas de fazer, sentir mal. A pessoa que se sente mal fazendo jejum é porque ela tá fazendo errado, Bala, porque existem inclusive algumas substâncias líquidas que não quebram o jejum e que podem estimular a sua energia, a sua fome, te saciar e te deixar mais enérgico durante o jejum. Então, já que eu tô aqui, eu vou dar mais um presente, né, que é um presente que eu conto exclusivamente para as minhas alunas.
mas eu vou contar pra sua galera vamos e lá. dar valor a vocês. É uma honra. A pessoa que começa a fazer o jejum intermitente sente bastante dores de cabeça por escassez do carbo, né? Tira o carboidrato, automaticamente dá um efeito rebote do corpo falando assim: ô, Bala, você parou de comer essa pizzazinha lá, cara? Comigo? Não, pizza, joga lá de novo. Aí ele libera e dispara da dor de cabeça. Mas só beber água, às vezes, não é o ideal. Coloca um pouquinho de sal integral na água. Pega um litrão ali de água, pega um pouquinho de sal marinho ou sal comum que vocês tenham em casa, uma pitadinha, joga na água, porque vai controlar os eletrólitos. Então vai se hidratar o seu corpo e vai causar menos efeitos colaterais. O sal não quebra durante aí esse tempo, esse intervalo, né, de jejum intermitente. O que pode, Bárbara? Não pode um cafezinho, não pode um chá, não pode um pãozinho? Explica pro pessoal de casa. Fica essas 18 horas, como você indicou, né? Pra quem faz de 16 horas, o que pode? Acho que é mais fácil a gente falar do que pode. Exato, né? Sim. Porque já cabe jejum, né? Água, café sem açúcar e sem adoçante, já é um mito também. A galera gosta de pôr adoçante, mas galera, adoçante tem sódio, então deixar de ingerir açúcar pra ingerir sódio eu acho sem inteligência. Então, refrigerante zero também? Não rola. Vai estimular a insulina. Ele é zero. Não é zero, tá, galera? Outro mito pra vocês, pega a visão. Você vai virar o rótulo da Coca-Cola zero e você vai ler lá que tá escrito sucralose e maltodextrina. Ó, até travei, que chique, hein? Maltodextrina. Ficou chique agora. Isso é um açúcar mascarado, tá? A indústria engana a gente de todas as formas. O refri zero vai quebrar o jejum porque ele tem um açúcar mascarado. Então ele quebra o jejum e também eu não acho saudável, mas é polêmico e a gente não vai entrar nisso. Então um suco sem adoçante, um suco de laranja, também não. Fruta, nada. Café sem açúcar. Nenhuma uva, nada? Água, aqui ó, mentalidade, e vamos voltar lá no Jesus Cristo. Entrega seu jejum, coloca um propósito, né? Vamos colocar o jejum também como algo mentalidade, espiritualidade, a gente não tá falando de religião. É como a gente começou o nosso bate-papo, eu vou voltar para quem tá chegando agora. Tá aí a origem do jejum, né? Exato. Muitos fazem o jejum por oração, por propósito. Isso. O que é super válido. Sim. Pra saúde, melhor ainda. Exatamente. Na verdade, junção dos dois, né? Corpo, mente e espírito. Acho que se a gente fizer uma conjunção, A tríade da saúde. Né? Sim. E da transformação que você pontuou aí que as pessoas têm dificuldade, né? De continuar. Eu acredito que se analisar essa tríade e seguir um caminho, as pessoas conseguem, sim, sucesso no emagrecimento. O jejum, Bárbara, tem que fazer todos os dias, sábado, domingo, segunda, feriado, todo dia, 2 vezes, o que você indica? Não necessariamente, existem vários protocolos, tá? E tem gente que gosta de curtir o final de semana pra tomar o cafezinho. Eu, particularmente, sou fã do de 18 horas. Eu não tomo café da manhã tem 6 anos. Mas no final de semana, de vez em quando, eu abro uma exceção, né? Pra tomar um café com a família. Então, não necessariamente. Eu vou te cortar aqui, porque eu sei que você não gosta que fala o dia do lixo. Não. Dia do lixo, não. Nada que esse negócio de modinha. A Bárbara é diferenciada aqui. Não tem necessidade, Mas né? É um dia pra você... curtir um momento diferente. Na verdade, restrição demais assusta, né? A gente estava falando sobre isso, respeitar limites, ir devagar. Então, eu não acredito muito em restrição. Então, eu acredito que esses momentos não precisa fazer jejum todo dia. Existem vários protocolos. Pode mesclar os protocolos. Então, eu sugiro que se vocês querem entender realmente um pouco mais, eu te vejo dia 5/5/2016. Muito bem. O QR Code está aí na tela para esse bate-papo, para você tirar suas dúvidas com a Bárbara. É gratuito aí, viu, pessoal? Para você mandar aí a sua mensagem, fazer o seu cadastro. E é isso, a gente tá vendo algumas imagens aí na tela do antes e o depois. Eu tô falando, a autoestima é nítida, até o sorriso a gente percebe que é diferenciado, né? Demais, né? Essa é a Liliane, hipotiroidismo. Muitas pessoas também têm essa crença de quem tem hipotiroidismo, metabolismo desacelerado. Mas passa também que eu quero fazer uma referência. Tá passando várias imagens aí, e só aí você aí, ó, 25 quilos. Isso. Olha aí. Essa aí também é bem impactante, né? Pamela. Essa aí é a Kelly, ó, emagreceu 10 quilos em 1 mês, tem uma filha de 2 anos e treinava dentro de casa. Olha o corpo dela, que legal. Treinos em casa. Essa é minha mãe. E a minha mãe comprou essa roupa aí, Bala, e falou, experimentou ela e viu no manequim e falou, vou comprar. Diz ela que a hora que ela tirou a foto... Essa é a Laura. A Laura, 26 quilos off. E aí a mamãe ficou feliz com a roupa nova. Essa é minha esposa. A Santa de casa estúdio. faz milagre, tá vendo?
E também a ambiência, né, Bala? Eu costumo mandar muito sobre a comunidade, sobre a ambiência. Essas aí são as minhas alunas e nós somos uma comunidade. Não é em vão que eu vim com essa camisa que representa, eu vim fazer uma homenagem para as minhas alunas. Pode passar. Cadê? Mostra a camisa. Isso aí. Fazer uma homenagem para as minhas alunas. Essa camisa aqui é a camisa que as minhas... Imparável. Essa camisa aqui é uma camisa que as minhas alunas ganham e eu não sei se eu deveria, na verdade, eu ia trazer a sua, né? Se você tivesse. Né? Mas vamos, será um prazer. E aqui tá escrito eu mereci. Eu pego depois aí, ó. Essa camisa aqui eu não vendo, essa camisa tem que merecer, então a referência às minhas alunas em homenagem a elas, né? Que se tornam mulheres imparáveis após se transformarem com o jejum. E esse é o grande desafio, né? É a continuidade. Tem um nome, eu não me vem Constância. A cabeça. Constância, Sim. é isso. Sim. Acho que é o mais difícil pra quem faz o jejum e depois pega o embalo. Exatamente. E eu associo a falta de constância à comunidade. Eu acredito que quando a gente começa algo que a gente não tem suporte, apoio, né? Pessoas que falam a mesma língua, que querem o mesmo objetivo, a gente acaba sendo desacreditado. E eu acredito muito que se você tiver num ambiente de pessoas que falam a mesma língua, você consegue ter constância. É verdade. O mesmo objetivo, né? Até em relacionamento na empresa é assim, né? Porque não no estilo de vida, né, Bárbara? Exato. Bom, minha querida, é sempre um prazer recebê-la aqui no programa. Depois eu pego minha camiseta com você, porque eu vou ter que trazer, eu tô caminhando, né? Eu sou um aluno, assim, aquele, né? Devagarzinho, um ano já Mas você tá muito bem, parabéns. Mas eu espero te encontrar antes de um ano. Você com volte certeza. Aqui, tá bom? Com certeza, pra mim vai ser um prazer. Mais sobre essa novidade, é sempre muito bom a gente passar eu vou falar até mais esperança para quem tá do outro lado aí, não consegue um estilo de vida saudável. E esse é o nosso papel, o papel da Bárbara é o papel do nosso programa também. Bárbara Tamer. Vai lá no meu Instagram agora, no link da minha bio. Já aproveita e consuma conteúdo gratuito também, gente. É feito com muito carinho pra vocês e ajudar vocês. Facebook também, gente. Tem muita gente que acompanha o nosso programa aí. Facebook, Bárbara Tamer. Só digitar aí na internet e vai encontrar ela. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. A gente se encontra breve. Com certeza. Tá bom? É isso então. Você de casa não sai daí não, porque a gente vai para um rápido intervalo. Nossa próxima convidada, vamos falar de uma tríade importante também. Vamos colocar tudo isso que a gente falou aqui, alimentação, atividade física, e vamos colocar também aqui mais um adendo, que é o procedimento. A hora de fazer, se isso também é importante ou não. Vamos falar com ela, Alessandra Munielli, a nossa próxima convidada. Depois do intervalo, Mais Saúde volta já já. O Mais Saúde está de volta em 8.1 na telinha da NTV. Obrigado pela sua audiência. Para você que acompanha também através do nosso site, para você que acompanha na internet o nosso programa. Participe. Mande aí a sua pergunta, o consultório continua aberto. E agora a gente está falando de alimentação, de vida saudável, de emagrecimento. Vamos colocar mais uma palavrinha-chave. Procedimento estético. Sempre é bom a gente elevar a nossa autoestima. Então essa é a tríade, o nosso bate-papo. Atividade física, alimentação saudável e procedimento. Vamos falar com quem tem autoridade no assunto e está de volta aqui com a gente. Sempre muito simpática e prestativa, ela, Alessandra Munielli, que é biomédica esteta e também graduando em bacharel em educação física. Prazer revê-la e recebê-la aqui no Mais Saúde. Muito obrigada, Bala. É sempre bom estar aqui de volta, né? Pra gente poder falar mais um pouquinho aí sobre uma profissão que eu tanto amo, que é a área da estética, e agora a gente associando as atividades físicas também, então... Que bacana, é sempre muito bom quando a gente recebe aqui os especialistas aqui no programa e a gente vê que vocês também evoluem, sabe, da responsabilidade que vocês têm, né, com o pessoal lá de casa, com a imprensa também. Quando você teve aqui a primeira vez, era só uma especialidade. Passou para duas, agora vai ampliando e isso não para. Mas vamos falar da importância disso tudo, atividade física, alimentação e também procedimento estético. É um conjunto importante para a nossa vida hoje. Bom, eu costumo falar que são os 3 pilares para o emagrecimento, né? Então não adianta a gente realizar só atividade física ou somente uma dieta ou até mais somente procedimento estético, né? Porque nada faz milagre sozinho. A gente tem que ter consciência em fazer a nossa parte, né? 50% o profissional, 50% é o paciente. Então a gente consegue unir esses 3 pontinhos aí, o resultado vai ser mais eficaz, né? Então o nosso corpo, ele responde melhor quando a gente consegue trabalhar esses 3 pontos. Um procedimento estético, ele pode ter um resultado excelente, pode.
Só que se você não tiver uma alimentação balanceada, se você não tiver uma rotina de exercícios, o resultado ou ele vai ser mais lento, né? Vai demorar pouco, ou vai ser passageiro. Então, algo que podia ser, né, mais duradouro e tudo mais, vai acabar rápido porque a gente não trabalhou esses 3 pontos. Aí você falando assim, se me permite, até porque você tem autoridade, se precisar me corrigir ou não, mas vendo você falar dessa forma, me vem à cabeça que um procedimento a gente sabe hoje que existe de vários valores. E se a pessoa não associar isso, o dinheiro vai pro ralo. Justamente. É mais ou menos por aí? Mais ou menos isso. Às vezes a gente quer o resultado mais rápido, digamos imediato, assim. É verdade. Recebemos aqui a Bárbara, né, ela deixou claro tudo isso que a Alessandra está falando. A profissional que esteve com a gente aqui na primeira parte falou. Tem que ser junto com atividade física, alimentação, tudo certinho. Pode chegar um paciente até mim e me perguntar, somente procedimento estético vai resolver? Essa semana mesmo eu tive esse tipo de pergunta. Se o procedimento sozinho iria eliminar aquela quantidade ali de gordura localizada e tudo mais. Se não precisa, né, fazer nada além disso. Mas, gente, nenhum procedimento é milagroso. A gente tem que fazer a nossa parte. O procedimento ele é apenas para dar aquele up, né, no processo, para poder acelerar aquele resultado, digamos assim. Porque somente dieta, somente uma atividade física, como eu disse, às vezes pode ser que a gente não vai alcançar aquele determinado resultado. É verdade. Então, o procedimento ele vem para poder dar aquela estimulada, aquela, né, acelerada ali no resultado. E até porque quando a gente se fala de procedimento estético, me vem à cabeça também a parte da autoestima, da estética, do corpo, das medidas. Acredito que você aí de casa também está pensando da mesma forma. Então acaba de ajustar, é o ajuste, seria justamente. Isso. Porque tem gordura localizada no nosso corpo, somente dieta e treino a gente não consegue eliminar 100%. Então o procedimento ele trata essa região. Um exemplo, se você está fazendo uma dieta em específico, né? Principalmente mulher, a gente costuma perder em várias regiões ali no nosso corpo, até mesmo em regiões que a gente não gostaria, né? Por exemplo, quadril. Então, se você realizar os 3, né, os 3 pilares para o emagrecimento e realizar o procedimento estético ali juntamente, ele vai quebrar aquela gordurinha que a gente tem aquela certa dificuldade. Se você realizasse só a dieta e o treino, a gente não ia conseguir, né? Muito bem. E você trabalha em todas as áreas, nas 3 áreas. Isso. É uma área que eu amo de paixão. Primeiramente, eu comecei com a estética, né? Só que durante esse percurso, eu vi que necessitava de um pouquinho a mais, né? Então, eu gostei de poder associar essas 2 áreas, porque eu trabalho com o meu paciente, tanto a parte da estética, quanto a parte da saúde. A gente junta as 2 áreas, né, que a gente consegue um resultado melhor ainda, mais bacana ali para a pessoa, mais rápido. Porque não adianta, a gente tem que associar para poder obter aquele resultado. Por exemplo, quando eu vejo muito e acompanho você nas redes sociais, daqui a pouquinho você vai deixar o seu @, lá na academia e malhar, depois chegar em casa e não ter uma alimentação saudável. Volto a repetir, que a gente acabou de receber a Bárbara aqui no programa, ela disse sobre isso. E não adianta você fazer nada se você não fizer lá uma atividade física, um procedimento para chegar ali na medida certinha. Isso, a alimentação em si, ela é o principal ponto que é entre os 3, né? Eu ia te perguntar isso, qual que é na escala? A gente tá falando sempre da tríade dos 3, né? Do procedimento, da alimentação e da atividade física. Se fosse para você colocar numa escala, você já disse que 50% dos resultados depende do paciente, 50% do profissional. Agora, nessa escala das 3, dessa tríade, qual seria em primeiro? Alimentação. Porque se você não cuida da alimentação, o seu corpo ele vai ficar determinadamente ali inflamado, né? O que não adianta você realizar um procedimento estético, se aquele corpo estiver inflamado ali, a gente não vai conseguir receber uma resposta maior daquele procedimento. Então, o corpo não vai estar preparado para receber aquele procedimento. Então, de nada adianta você realizar um procedimento ali se seu corpo não estiver basicamente limpo. Então, você tem que cuidar primeiramente da alimentação, né? Aí você vem com a atividade física para poder associar, ajudar em questão de flacidez, retenção de líquido. E aí a gente vem com procedimento estético que é para poder
acelerar aquele metabolismo, melhorar a circulação daquele paciente. Então, tudo a gente vai unindo ali um ao outro. Alessia, qual que são os procedimentos mais usados hoje? Que a gente sabe que a tendência, esse mundo de internet, né? Sempre tem novidades. Sim. E esse mundo da estética não para também, tem acompanhado. E que bom, né? Tecnologia tá aí, as tendências estão aí, os resultados, né? Tudo que traz bons resultados, a gente tem que avançar. Quais são hoje os procedimentos mais conhecidos, mais utilizados? Como você disse, hoje em dia a estética cada dia vai renovando, né? Cada dia vai existindo mais técnicas diferentes, tanto para pessoas que gostam de um tipo de procedimento específico ou gostam de outro. Alguns não são tão fãs ali de um procedimento injetável, né? Não gostam muito de agulha, então já existem outras técnicas para poder ajudar nesse ponto. Mas hoje, no momento, o que eu vejo que está sendo mais realizado, né, até dentro do meu consultório mesmo, é a carboxiterapia, né? A gente trabalha com intradermoterapia, que são procedimentos injetáveis, no qual a gente aplica, né, um produto em específico. Esse é o carbox? Carboxiterapia, no qual a gente aplica um produto para poder fazer a quebra daquela molécula de gordura, que é o que eu falei, que é aquela gordurinha localizada. Às vezes a região abdominal é uma gordura mais difícil de ser quebrada. Então, quando a gente realiza esse procedimento em específico, ele faz a quebra ali daquela gordurinha mais rápida. A gente atinge um resultado mais rápido. Então, no momento, no mercado, o que está sendo mais realizado é a carboxiterapia. E também são as que mais estão dando resultados? Sim. No meu ponto de vista, né, pelo tempo que eu trabalho, eu prefiro mais os procedimentos injetáveis por a gente estar tratando de dentro para fora, é um resultado mais rápido, porque a gente está aplicando o produto diretamente ali naquela camada onde a gente precisa trabalhar, né? E sobre flacidez? Daqui a pouquinho a gente vai chamar o nosso intervalo, mas sobre flacidez, você disse flacidez também. Como é que faz para quebrar, para melhorar a flacidez, para tirar a flacidez, principalmente dessas regiões aí na barriguinha? Pois é. Aí na pochete, né? Pochete também... que fala, né? A famosa pochete. Eu me identifico. Sabe por quê? Eu também sou desses que... Eu tenho muita tatuagem, o pessoal de casa vê bastante, tem tatuagem, mas eu sou daquele medroso e confesso aqui, com agulha. Uhum. Se for um procedimento que tiver agulha, já ganhei procedimentos para tirar o pé de galinha e eu não vou, porque eu tenho medo de agulha, acredita? Não, justamente isso, porque tem muitas pessoas que têm pavor de agulha, então a gente tem outras alternativas também, né, para esse tipo de paciente, que a gente tem a radiofrequência, a criofrequência, são vários protocolos. Crio é do congelamento? Isso, tem a criolipólise, que no caso ela é mais para gordura localizada, a criofrequência já é específica para flacidez. É um procedimento que a gente aplica um gel condutor e vem com um aparelho, ele é mais superficial, então não tem agulha, então a gente tem essa alternativa também. E auxilia para tirar a flacidez? Ele vai estimular o colágeno, né? Sim. Mas é aí que tá. Os 3 pontos importantes. Então, Muito a gente tem que realizar a alimentação, porque tem vários alimentos aí que vão ajudar no estímulo de colágeno. Já conta, né? já vamos aproveitar que você está aqui. Aqui eu falo que a consulta aqui é grátis, vou aproveitar aqui e consultar com você alguns alimentos que ajudam nessa parte da flacidez. Se você souber, já vai passando para o pessoal. Principalmente peixe, né? Alguns tipos de fibras também ajudam. São vários alimentos que vão estimular, não é que vão... resolver ali do dia para a noite. Então, a gente tem que associar tanto ao procedimento estético quanto, principalmente, a atividade física. É aí que está o ponto importante, né? A atividade, ela vai fazer esse estímulo aí diariamente. Se você tem uma rotina de exercício e tudo mais, então a flacidez, nesse ponto, já vai ser resolvida. Então é muito bom, como eu digo, que aqui a gente traz os melhores profissionais, as melhores profissionais, entre elas a Alessandra Munielli. Quando o paciente, pode chamar paciente, né? Já chega lá no seu espaço, lá no seu consultório, aí você já leva para a parte da estética, já acompanha na academia também e já sai ali com a Nutri, com a alimentação em dia, no pacote só. Justamente por isso mesmo que eu quis associar as duas áreas, né? Porque a gente consegue entender melhor, né, de cada pessoa, porque cada um necessita de um tipo de protocolo, de um tipo de treino, né? Não é nada igual para todo mundo. Então, a gente faz uma avaliação primeiramente para ver o que vai ser necessário. Tem uns que não gostam de um certo
uma certa alimentação, de um certo tipo de atividade, você pode estar nem tudo dá substituindo. certo, né? Para todo mundo. Então é uma alimentação específica para cada um, atividade específica. A gente vai moldando aí em cada paciente, realizando essa avaliação. Muito bem, mas o importante, antes da gente ir para o nosso intervalo, é você de casa levantar do sofá e procurar o especialista, né? Primeiro a gente tem que querer, né, correr atrás, fazer nossa parte também. O primeiro passo, né? Primeiro passo. A tomada de decisão. Isso. Eu quero emagrecer, eu quero ter uma vida saudável. Ou você que não precisa emagrecer, é isso. É a decisão. Basta você decidir e agir. Temos que querer, né, primeiramente, porque aí ninguém As vai pessoas fazer pra chegam gente. lá, vou te fazer uma pergunta típica. As pessoas chegam lá te procurando com autoestima muito baixa. Grande parte dos pacientes acontecem esse caso. A saúde mental quase zero. Justamente. Hoje é um grande problema, hoje mundial, a saúde mental, né? É onde a gente precisa trabalhar. Mas acaba que essa questão, quando o paciente está realizando algum procedimento estético, né? Tem aquela rotina de estar indo no consultório e tudo mais. Bate um papo com você, porque não, já faz parte, né? Então acaba que, certo ponto, até na academia também, é mais um local que a gente conversa bastante. Então aquilo ali ajuda aquela pessoa. E depois quando vê o resultado, melhor ainda. Melhor ainda. Mas é isso, é o primeiro passo, é levantar e procurar o profissional. A gente indica pra você, a Alessandra Munielli te encontra onde? É arroba? É @doutora.alessandramunielli. Muito bem, mas não sai daí não acabou o programa não. A gente vai pro nosso intervalo e a gente volta na última parte, batendo um papo aqui com a Alessandra. Vamos então, produção, pro nosso intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho, Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. O programa Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV, você acompanhando na sua casa, no canal 8.1, canal aberto, e você que acompanha a gente através do aplicativo, no nosso site e nos nossos canais na internet. Consultório aberto, e a gente volta à última parte do programa, batendo um papo com ela, a simpática Alessandra Munielli, que é graduando bacharel em Educação Física e também biomédica esteta. Estamos falando dessa tríade importante: atividade física, alimentação e procedimentos estéticos. 50% você disse no primeiro bloco, no bloco anterior, que depende do paciente, 50% do profissional. Quando você diz do paciente, qual que é a parcela de culpa da pessoa? Então, é porque grande parte das pessoas, querendo ou não, querem um resultado mais rápido, porém esquecem de dedicar, né, aquele exercício físico. Igual a Bárbara falou, gente, não precisa ser algo, né, específico. Se você não gosta de musculação, existem outras áreas. A gente pode fazer uma caminhadinha, né, tem o pilates, tem várias outras áreas que alguma, né, aquela pessoa vai se identificar, vai encaixar. A gente não pode ficar parado, né, como você mesmo disse. A gente tem que movimentar, tem que fazer a nossa parte, porque tudo que a gente deseja, né, a gente tem que fazer a nossa parte ali também, correr atrás para poder melhorar. E falou você que pode falar sobre estar sempre correndo atrás, o seu testemunho, né, a sua evolução profissional serve de exemplo para o pessoal de casa também sair aí hoje. Hoje é isso, vamos sair do sofazão. Justamente, eu era uma pessoa que não fazia nenhuma caminhada. Sério? Sério. Sempre as pessoas me chamavam para poder fazer uma caminhadinha, né? Eu conhecia tal academia, sempre algum amigo me chamava, era só não. E hoje, nunca estava aberta. E hoje você, o que você pratica hoje? Você é academia? Hoje em dia, todos os dias é musculação, todos os dias. Como eu te falei, se eu ficar um dia sem fazer, parece que tem algo faltando, porque a gente costuma, né? Coloca aquilo na rotina. Então, aquilo ali já faz parte. É até bom até pra cabeça também, porque a gente distrai um pouquinho. É totalmente diferente. Fica mais disposto, eu consigo trabalhar melhor. Acredito que isso é com todo mundo, né? A disposição muda por completo. Consegue ser mais produtiva em tudo que você vai fazer. Então, eu tenho uma rotina que é um pouquinho corrida. E eu gosto disso, eu não gosto de ficar parada. E a academia me ajuda, de certa forma, até em questão do psicológico mesmo. O que é muito importante, a gente está conversando isso aqui em off. Tá? Tem gente que tem um certo receio
e procurar uma terapia. Ah, mas eu não sou doido, aí hoje ainda existe. Então começa na atividade física. Isso. E ali você vai trabalhando, conhecendo, evoluindo, conhecendo pessoas, saindo da tal bolha, como a gente falou. Justamente. E quando você indica, já que você atua nas 3 áreas, ô Alessandra, quando você indica, acredito que o procedimento deve ser o mais tranquilo, porque não depende da pessoa. Mas quando você indica uma atividade física e uma alimentação para o paciente, qual ele tem mais dificuldade em cumprir e aceitar? Fazer a prática de atividade, ter a prática de atividade ou a alimentação? A questão da atividade física, ela pega um pouquinho mais. Eu já observei, porque a pessoa tem que sair da onde ela tá, né? Tá indo até o local para poder realizar. Se a gente falar que tem que pegar peso ou algo do tipo, a pessoa já desanima de certo ponto. Só que nem todo exercício é dessa forma, né? É tudo personalizado de acordo com cada pessoa, com idade. Então, hoje em dia, por exemplo, tem várias pessoas mais velhas, né, que vão à academia, eles vão todos os dias, treinam lá bonitinho, faça sol, faça chuva, eles estão lá. Não colocaram isso como um empecilho, né, para poder cuidar da saúde, para poder melhorar, porque todo mundo às vezes chega lá, chega com uma certa dificuldade, né, ou alguma dor em algum local que não consegue fazer algo, não consegue pegar algo, né, até mesmo ali no chão. Começa, né, aquela atividade física, com frequência ali de um mês, mais ou menos, já consegue ver um resultado que todo mundo fica muito feliz, e aquilo ali me deixa feliz também, de ver a evolução de cada um. É importante a sua fala, quando a gente fala de atividade física, o pessoal de casa também deve pensar que é só academia. Não é bem assim não, a gente está recebendo aqui uma mensagem, sou ciclista, pedalo há 8 anos, ultimamente estou quebrando 40, 50 quilômetros. É isso aí, a Lúcia, obrigado, viu, Lúcia, pela participação. Aí, pedal. A corrida agora, a corrida de rua tá super em alta, né, também? Pois é, justamente. Pode começar devagarzinho na caminhada, faz 500 metros e parte para 1 quilômetro e vai. A natação. Corrida. Então, é qualquer atividade que você se sentir confortável em estar realizando, né, que você gostar. A gente também não pode ficar presa a algo que não goste. Não adianta começar a fazer alguma atividade específica ali e não gostar e ficar só um mês e parar, por exemplo. Então, a constância. É a constância, querendo ou não, atividade, alimentação, tudo a gente tem que ter disciplina e constância. Falando de alimentação, a pergunta aqui: a alimentação influencia no resultado dos procedimentos? Totalmente. Porque a alimentação, ela vai favorecer uma regeneração celular, ela vai eliminar aquela retenção de líquido, que é o inchaço, né? Que a gente às vezes acha que tá um pouquinho mais gordinho devido àquilo, mas é só aquela retenção, que é a falta de água ou alimentação incorreta, né? A alimentação também, ela vai trabalhar em questão de eliminar, né, qualquer tipo de inflamação no corpo. Então, ela prepara aquele corpo para poder responder melhor aos procedimentos estéticos. Então, não adianta você, né, realizar aquele procedimento com a alimentação toda errada, porque aquele corpo vai estar inflamado. Você vai realizar uma sessão de qualquer procedimento que seja, o corpo não vai responder aquilo. É como se você estivesse jogando dinheiro fora. Como a hidratação também é importante. Isso, hidratação, principalmente. Alimentação, água, a gente tem que cuidar, que é um dos pontos mais importantes do emagrecimento. Vem cá, a pergunta que não quer calar. Já que a gente está falando de procedimento, acredito que a grande procura são as mulheres. Sim. Já recebemos aqui outros especialistas profissionais na área e sempre as mulheres estão à frente. Mas nessa tríade, as mulheres ou os homens que procuram mais? Vou te falar a verdade. Antigamente, eu até falaria que seriam mais as mulheres que procuravam, né? Só que hoje em dia tem mudado bastante essa questão. Os homens estão muito preocupados também, cuidando da saúde. Principalmente pessoas mais velhas estão ali sempre cuidando, fazendo algum procedimento estético, seja corporal, facial, capilar. Sempre estão buscando melhorar. Então, hoje em dia tá bem arriscado aí os dois. Eu acredito, eu não vou
fazer jus aos homens não, porque eu faço parte da classe e a gente é lerdo mesmo nessa questão e a gente tem números aí quando se fala. Mas os homens que vão procurar, na grande maioria, são as mulheres que mandaram, viu? Foram as mulheres que ligaram, a grande parte são as mulheres que levam até o consultório e vão junto. A gente recebe aqui urologistas que falam sobre isso, que as mulheres pegam na mão à força o companheiro de um empurrãozinho, e leva lá, né? Não, mas que bom. Que bom, o importante é procurar, né? Isso aí é o mais importante. Outro fator importante que você diz é sobre a idade. E não importa a idade. Não importa a idade, desde que você comece, né? Comece a cuidar ali. Para atividade física, gente, qualquer idade a gente recomenda, a partir ali dos 13 anos, já pode estar começando. É até bom se a pessoa já começar desde novinha, né? Porque já vai acostumando com essa rotina. Porque às vezes a gente deixa para começar lá na frente, aí cria uma certa dificuldade, né? Uma resistência, aquilo ali. Então ela já aprendendo desde cedo já fica um pouco mais fácil, né? E aprendendo desde cedo, a alimentação tá dentro de casa, desde o nascer. Nem na gestação a alimentação já é importante, né? Pois é verdade. Muito bem. A gente tem mais um pouquinho de tempo aí, produção? Tem, né? Mais 2 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre procedimento estético. A gente falou tanto de o dinheiro jogado, né? É importante a pessoa que vai fazer procure um especialista, porque, Alessandra, isso quem acompanha o programa sabe que é uma tecla que eu falo e abordo todos os programas. O fácil acesso à internet, um mercado falso, fake, que vende produtos que não tem selo de Anvisa, não tem selo de qualidade e prometem milagres, e isso não acontece. Eu gostaria que você falasse na procura, para quem vai decidir mudar de vida, procurar um nutricionista, né? Você que vai fazer um procedimento, principalmente no procedimento estético, que não sai comprando qualquer produto na internet, não. Que procure realmente o especialista, marque uma consulta, um bate-papo que seja. Sim. Hoje a rede social, né, acaba que as pessoas olham muito questão de TikTok, Instagram, olham muito receitas de alguns produtos que vão ajudar a emagrecer ou algo do tipo, ou algum procedimento em específico que é até meio duvidoso em questão de valores. Procedimento estético, ele não é algo milagroso, né? A gente tem que fazer a nossa parte. É claro que ele vai te proporcionar um resultado mais rápido, né? Vai dar aquela aceleradinha ali no metabolismo para você adquirir aquele resultado mais eficiente. Só que a pessoa tem que fazer a parte dela. Não adianta querer que apenas o procedimento estético resolva. Se tiver algum lugar que tiver prometendo, né, um milagre em específico, que aquele procedimento ele somente com uma sessão já vai resolver, já vai eliminar. Em uma sessão você perde 15 quilos. Nossa, gente. Tanto de medida, não é bem assim, né? Não é bem assim. Se fosse fácil, a gente não tinha nem espaço mais para tanto atendimento, porque, infelizmente, nada vem... A gente não adquire aquela gordurinha localizada ou, né, engorda com um dia. Então, a gente tem que ter um tempo ali para poder cuidar. A gente cuida de dentro para fora. Não adianta querer resultado rápido da noite pro dia. A gente tem que fazer a nossa parte. Se tiver algo prometendo, né, esse resultado aí rápido, com somente uma sessão, tem que ter muito cuidado com o que você vai realizar, né, com qual procedimento. Pesquisar bem o profissional que você vai realizar aquele procedimento estético. É muito bom você ver antes e depois, porém também é bom você saber de algumas pessoas, né, conhecidas, próximas, pra gente ter certeza daquele resultado ali, porque tem muito disso também, às vezes alguns locais entregam, né, um resultado ali que às vezes nem é deles. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque às vezes pode acontecer. Cuidado com os filtros problema. Aí que tem por aí, né? Então... por isso que eu te fiz essa pergunta. Bom, vamos falar pro pessoal de casa, onde você atende, onde que te encontra, o seu perfil, onde tá o seu espaço. Bom, galera, eu tô atendendo ali no espaço comercial Padre Almi, que fica ali na Avenida Padre Almi, próximo ao Colégio Equipatos, tá? Fácil acesso. Local muito aconchegante, que eu tenho certeza que todos vão gostar de conhecer. O meu Instagram é @doutora.alessandramonielli, tudo junto.
Lá tem algumas fotinhas, né, de antes e depois, para vocês verem, tanto de protocolos corporais, faciais, capilares, de tudo pouquinho. Vamos marcar da gente falar sobre isso. Esses Com procedimentos, certeza. calvície, eu vejo muito lá no seu Instagram. É um procedimento muito procurado. O antes e depois. Principalmente por homens. Então você já começa, aí ó, tá vendo? Já começa a coletar esse material pra gente apresentar pro pessoal de casa. Com certeza. Das calvícies, alopécia, né? Não é um caso que tem sido Combinado, então? Combinado. A gente se encontra breve? Certinho. Mandar um abraço especial pra toda a sua família, que eu sei que acompanha o nosso programa também. Muito obrigada, pessoal. Quem tá acompanhando aí, meus pais, que eu tenho certeza que eles ficam lá de olho, gravando tudo pra mim. Isso é bom. Que é a filha blogueira, que gosta de pedir pra gravar. Enfim, quero agradecer a todo mundo pelo carinho. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Sempre bom estar aqui pra poder falar um pouquinho aí do meu trabalho pra vocês, pra quem não me conhece. Muito bem, tá conhecendo cada vez mais. Parabéns pela sua evolução. Sempre é um Muito prazer obrigada. recebê-la aqui, tá bom? Prazer. Alessandra Munielli também participando do Mais Saúde. A gente agradece a você de casa pela enorme audiência. Obrigado pelo carinho. Te cuida. Saúde em primeiro lugar e até o próximo programa.